eu vou usar dois sites que eu estou utilizando atualmente, os dois melhores sites que eu uso praticamente para fazer uma análise de uma boa empresa. Quais são esses dois sites que eu tenho utilizado atualmente? Analisedeações.com, que eu quase não vejo ninguém falar sobre ele. Cara, eu acho ele deu uma repaginada no site. Cara, hoje eu tô achando ele o site mais completo que tem. E o famoso Status Invest. Então o Status Invest e o analisedeações.com já dá pra gente fazer uma análise completa. E eu vou mostrar o que olhar e onde em cada um deles, beleza? 5 principais critérios que eu trouxe, que são esses aqui. Primeiro, a gente vai entender como a empresa ganha dinheiro, em qual setor ela está inserido. Segundo, o histórico de lucratividade de no mínimo 5 anos. A gente tem que analisar os lucros recorrentes, a empresa tem que dar lucro, né? Esse é um critério básico que eu uso, de no mínimo 5 anos. Terceiro ponto, endividamento. A gente vai analisar o critério, o indicador dívida líquida sobre EBITDA, que a gente também vai analisar a média histórica, tá? E a margem líquida, que é um critério para a gente ver a eficiência da empresa. E por último, o ROI, que a gente vai ver que é no mínimo 10%, beleza? Agora vamos partir para a prática. Primeira coisa, a gente vai entrar aqui no análise de ações, eu não sei se vocês já utilizaram. Vamos começar aqui pela VEG, tá? Primeiro critério que a gente estabeleceu, entender o negócio da empresa. Qual é o negócio da empresa? Aqui, o análise de ações, eu gosto muito dele porque nesse quesito de entender o negócio da empresa, para mim ele é o mais completo. A gente entra aqui, ó, aqui já vai ter todos os indicadores, preço da ação, enfim. Aqui embaixo, a gente descendo aqui, ó, a gente tem conheça a empresa, conheça a VEG. Aqui a gente vê todo da história da VEG, o que ela vende. A VEG possui atualmente 4 linhas de negócio. Motores para geração, transmissão e distribuição de energia. Então, basicamente, né, então ela fabrica motores elétricos e vende para o mundo inteiro, né? E aqui mostra todas as características, né? Motores para uso doméstico. Ela também entra no ramo de tintas e vernizes. Então, olha a quantidade de informação que a gente tem aqui para a gente conhecer a empresa. Como que ela ganha dinheiro, o que ela vende, para onde que ela vende. Então, cara, aqui você já tem um histórico, o histórico da empresa, aprende como ela surgiu, quanto tempo ela está no mercado, atingiu exportações para mais de 55 países. Então é uma empresa gigantesca que vende para o mundo inteiro. Para você entender a empresa, analisar o modelo de negócio, o que ela faz, como ela ganha dinheiro, o analisedeações.com é o melhor. Então, o primeiro passo você vai vir aqui no analisedeações.com e analisar o modelo de negócio da empresa. Beleza? Fizemos a análise do modelo. Aqui tem também, aqui já fala o setor, quanto tempo ela está na Bolsa de Valores. O IPO dela foi em 1982, ou seja, 41 anos. A fundação é uma empresa de mais de 60 anos, enfim. Tem todas as características aqui essenciais para a gente começar uma boa análise e entender o modelo de negócio da empresa. Partindo para o segundo ponto, ok, já entendemos aqui o modelo de negócio, que ela é uma empresa que produz motores elétricos e vende para empresas do Brasil e do mundo inteiro. A gente vai analisar o que? Lucros recorrentes. A gente pode analisar aqui também lucros recorrentes no site análise.com também, fica aqui embaixo, ó, quer ver? Resultados da VEG. Aqui a gente tem todo o histórico anual da empresa. Tá? Patrimônio, receita, EBITDA, lucro, margem, ROI, caixa, payout, dívida. Então aqui a gente consegue analisar ano a ano o crescimento, se está subindo, se está crescendo, se está caindo, né? Vamos aqui direto para o lucro, ó. A gente vê que ano a ano o lucro dela vem crescendo, ó. Aqui a gente já tá, vejam bem, a gente está no metade do ano de 2023 e ela já superou o lucro de 2022, que foi o recorde. Vejam bem aqui. Ou seja, esse ano vai ser mais uma vez, ela vai bater todos os recordes de lucratividade. Ó. Então aqui a gente já vê, aqui a gente também já tem esse bom histórico, a gente consegue ver o histórico de muitos anos. Aqui eu gosto de olhar também essa questão dos lucros recorrentes, que eu acho que aqui no Status Invest a gente consegue ter uma visibilidade melhor em relação a isso. Aqui embaixo, por exemplo, a gente descendo aqui, ó. A gente consegue visualizar melhor essa questão do crescimento, ó, tá vendo? Ano a ano, 2018 ela lucrou 1 bi, ano passado ela lucrou 4,2, lucros recorrentes de no mínimo 5 anos, tá? E aqui a gente consegue visualizar isso muito bem, tá vendo que ela vai crescendo ano a ano. Então a gente consegue utilizar tanto no análise.com, quanto analisedeações.com, quanto no Status Invest para ter essa noção dos lucros recorrentes.
Tá? Então esse foi o nosso segundo critério. Terceiro critério, endividamento. É importantíssimo a empresa ter o quê? Dívida controlada. Então como é que a gente olha o endividamento? Através do indicador, tem vários indicadores, mas o principal é o quê? Dívida líquida sobre EBITDA. O que é o dívida líquida sobre EBITDA? Basicamente, em linhas gerais, quantos anos a empresa demoraria para pagar toda a sua dívida com base no seu lucro operacional? O lucro operacional é o EBITDA. Fica o lucro operacional. É o lucro da operação em si. Antes de descontar os juros, impostos, depreciação e amortização, que aí chega no lucro líquido, né, no lucro final, né, a gente, antes de fazer esse desconto, a gente chega no lucro da operação, que é o EBITDA. Então, com quanto tempo a WEG demoraria para pagar todas as suas dívidas com base no lucro operacional? O dela, para vocês terem noção, dá negativo. Com base na operação dela, no lucro operacional dela dos últimos 12 meses, ela imediatamente já quitaria toda a sua dívida. Tá? Então, o que eu gosto de ter, eu gosto de analisar um critério, até 3,5 no máximo, seria o limite para a gente ter uma dívida controlada. Lógico que isso vai variar de setor para setor, a gente sempre tem que comparar, analisar aqui, ó, eu gosto de olhar isso aqui, porque a gente consegue ver o quê? O histórico, né? O histórico do dívida líquida sobre EBITDA da empresa. Isso é critério essencial. Se você chega aqui, tem uma dívida líquida sobre EBITDA de 4, 5, opa, já não dá. A empresa é extremamente arriscada porque a dívida dela está descontrolada. Margem líquida. O que seria a margem líquida da empresa? É o indicador de eficiência. Aqui no Status Invest, você passando o mouse aqui sobre o indicador, já fala o que é. Ó. Revela a porcentagem de lucro em relação à receita da empresa. Então, a gente mede a margem líquida, quanto que sobra em relação à receita. Então, da WEG é de 14%. Eu gosto de analisar, igual eu coloquei ali para vocês, de pelo menos 8%. Tá? Vai depender muito do setor. Muito abaixo disso, eu já acho arriscado. Porque uma empresa que tem uma margem líquida muito baixa, né, setor de varejo, por exemplo, margem líquida muito baixa, o que acontece? Em um período igual nós estamos vivendo agora, que a Selic está alta, os custos da empresa aumentam demais. Por quê? Os juros das dívidas aumentam, ela passa a ter um custo operacional muito maior. Ela tendo um custo operacional muito maior, o que acontece com a margem? Abaixa. É normal nessa época que a gente está vivendo de inflação alta e juros altos. É o que acaba com as empresas de varejo, que elas estão aí sufocadas, porque elas já trabalham com a margem baixa, chega numa época que a Selic está lá no alto, 15%, o que acontece com o lucro dela? Ela passa a dar prejuízo. Ela contratou dívidas lá no passado com a Selic a 2%, né? Dívidas indexadas a Selic. Então, quanto maior for, melhor. A gente vê aqui que a WEG, ela tem uma margem líquida de quase 15%. Vamos ver o histórico da margem líquida. O histórico dela a média dela é de 12%. Vamos analisar o histórico da WEG, que é uma baita empresa? Pô, tá acima da média histórica. Então tá tudo certo. Então, procure investir em empresas com margem líquida de no mínimo 8%, para você ter essa margem de segurança para em momentos de crise, mesmo que os custos da empresa aumente, ela não comece a dar prejuízo. Tá? Então analise sempre o histórico também. E por último, o ROI. O que é o ROI? Né? É o retorno sobre o patrimônio líquido. Todos esses indicadores, pessoal, também tem aqui no análise.com, tá? No analisedeações.com, aqui em cima, ó. Tem tudo também. Por último, voltando aqui para o ROI, que é o indicador de rentabilidade, ele mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir dos seus próprios recursos e do dinheiro investido dos acionistas. O que acontece? O ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido. O patrimônio líquido é tudo que a empresa tem, todos os ativos menos os passivos. É o que foi investido na empresa, todos os ativos que ela tem, a gente chega no patrimônio líquido. Né? E quanto que ela consegue dar de lucro com base no patrimônio líquido dela? Esse é o cálculo que a gente chega no ROI. E eu costumo utilizar como base 10%, tá? Como base para a gente ter um bom ROI. Porque eu gosto sempre de usar como parâmetro para analisar a empresa a Selic. A Selic hoje está quanto? Quase 14%. Então, uma boa empresa, ela tem que estar aí tendo uma rentabilidade ali próxima da Selic, no mínimo, né? Tendo um ROI ali acima de 10%, tá ok. E a WEG tem um ROI de 30%.